Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor está aqui nessa sala, nesse momento, e está aí onde você está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal de lições bíblicas. Estamos aqui para estudar mais uma lição. Lição de número 3 do quarto trimestre de 2022. Estamos estudando a justiça divina a partir do texto do profeta Ezequiel. Hoje, lição de número 3, temos como tema as abominações do templo. Se você ainda não assistiu às outras aulas, nós temos a aula de número 1, a de número 2, onde nós vemos a sequência da condição que a nação de Israel estava. O profeta Ezequiel é chamado para ser o atalaia, um anunciador do juízo divino, do perigo que está por vir, da necessidade de que a nação se arrependesse, porque eles já estão no cativeiro, há 3 levas para o cativeiro babilônico. O profeta vai no primeiro cativeiro, e ele está anunciando que as coisas continuariam acontecendo porque eles estão naquele momento ali, naquela situação, porque pecaram, não se arrependeram, e há um juízo ainda maior por vir, porque até então, quando ele começa a profetizar, Jerusalém não havia sido destruída por completo, o templo ainda estava de pé, mas ele está dizendo que as coisas vão piorar. Vão piorar por quê? E aí essa lição é extremamente importante, porque eles continuavam entristecendo a Deus, continuavam se contaminando com cultos a divindades falsas de outras nações, tentando encontrar soluções a partir de cultos estranhos para a situação em que eles estavam vivendo, recorrendo a falsos deuses. E aí Deus usa o profeta para dizer que o juízo viria de forma mais severa, porque além deles não se arrependerem, eles continuavam e até aumentaram a quantidade de cultos abomináveis. Inclusive, aqui o relato, dentro do próprio templo. As pessoas que eram de dentro do templo praticando essas abominações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, esteja aqui conosco. Nós buscamos sempre gerar bons conteúdos para você, que é professor da escola bíblica, que é aluno da escola bíblica, e também, principalmente, quero pedir para você que continue orando pela minha vida, pela minha família. Se você não quiser se inscrever, não tem importância. Da oração eu não abro mão. Eu peço que você ore por mim, pela minha casa, pelo meu ministério. As abominações do templo, lição de número 3. E o nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Deus está dizendo, eles estão fazendo isso aqui com a intenção de que me expulsem, para que eu saia do templo. É isso que eles estão procurando. Porque sempre que alguém tentar buscar fora de Deus para que divida a glória dele com outras situações, Deus sai. Deus não aceita dividir a glória dele com nada, com ninguém. Satanás aceita esse secretismo. Você fica um pouquinho aqui, vai um pouquinho ali, né? Leva uma vida mais ou menos, meio crente, meio fora da igreja, em cima do muro. Tem até uma história muito interessante que é do camarada que estava em cima do muro, né? Uma ilustração, em cima de um muro. De um lado, os anjos, do outro lado, demônios. E aí tá os anjos falando, desce daí, vem pra cá, vem pro nosso lado, sai daí, rapaz, aí onde você tá perigoso demais, vem pro nosso lado. E do outro lado ninguém falava nada. E aí o rapaz ficou intrigado, esse moço que estava em cima do muro fica intrigado e fala para os demônios que estão ali do outro lado, vocês não vão querer me chamar para eu ir pro lado de vocês, não? Aqui a disputa tá grande, me chamando, tentando me convencer. Nós estamos vivendo um período eleitoral, já passou, você que está assistindo provavelmente já passou, mas eu estou gravando isso aqui na véspera das eleições, dia 1º de outubro. Então hoje está muito esse negócio de convencer, não rapaz, porque o fulano de tal é melhor, não, porque o outro é mais interessante nisso ou naquilo.
E aí nessa disputa aqui, um lado estava tentando convencer o camarada, do outro lado estava ninguém tentando convencer nada. A hora que ele questiona o pessoal do outro lado, ele fala assim, não, o muro já é nosso. Ou seja, você está aí meio na dúvida, você já é nosso. O muro é nosso. Então, para Deus, só há a possibilidade de você estar com Ele, 100% com Ele. Ele é Senhor, Ele precisa ser Senhor. E essa era a intenção de Deus quando tirou Israel do Egito, era ser o Deus da nação de Israel, mostrar para as outras nações que Ele era Senhor de Israel. E por isso Israel desfrutaria dessa parceria de servir ao único Deus verdadeiro. E eles não dão importância para isso, começam a achar interessante o culto de outras nações, a divindades falsas. E aí Deus falou, opa, tô fora. Então vocês vão começar a ter problema, vou deixar o castigo vir sobre vocês, vai vir juízo, vai vir situações difíceis para que vocês entendam a necessidade de ter uma relação somente comigo. Vocês se relacionarem apenas comigo. Então Deus está dizendo, eu vou sair. A intenção de vocês é que eu saia? É isso mesmo que vocês querem? Que eu me afaste do templo? Porque vocês estão trazendo abominações para dentro do lugar santo, do meu santuário. Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se torna centro das abominações. E isso serve para prenúncio da apostasia generalizada dos fins dos tempos. Então, tanto lá naquela época quanto nos nossos dias, a tendência de Satanás, do inimigo, é fazer com que nós desviemos, basta desviar um pouquinho. Basta um secretismo pequeno, minúsculo. Isso aqui não tem importância, é um detalhezinho pequeno. Não, você pode fazer isso aqui porque isso aqui não é tão grave, não é tão sério, né? Então essa tentativa de minimizar os perigos, os problemas, né, faz com que o ser humano se afaste de Deus, que a glória de Deus se vá. Foi o que aconteceu lá, é o que acontece ainda hoje. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no capítulo 8. Alguns versículos aqui do capítulo 8. O versículo 5 começa dizendo: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Caminho do norte. O norte era o lugar onde estava a Babilônia. Ele é levado para Jerusalém, o profeta em espírito é levado para Jerusalém para ver o que estava acontecendo, porque ele está no cativeiro. E aí quando a gente lê norte aqui, direção do norte, é de onde está vindo o castigo de Deus, a partir dos babilônios. E levantei os olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. Está vindo de lá, da direção do norte. E nós vamos adentrar nisso aqui daqui um pouquinho, sobre essa questão dessa vinda do norte. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Versículo 9. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filhos de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. Ou seja, já que Deus não ouve, vamos tentar ajuda por outras, em outras divindades, de outras formas, não reconhecendo eles que aqui se tratava de um juízo divino. Não se arrependiam dos seus caminhos e se aprofundavam ainda mais
achando que encontraria solução para a situação deles. Versículo 14. E levou-me à entrada para a porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto virado para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente, ou seja, desprezando o templo do Senhor e voltando para o sol. Nós sabemos que no Egito e em tantas outras nações era normal adorar o sol como sendo uma divindade, a criação sendo adorada no lugar do Criador. E essas pessoas viravam as costas para o altar do Senhor, para adorar a criação. Tamuz era uma divindade que eles acreditavam que morria durante o período de seca e ressuscitava durante o período da chuva para trazer fertilidade à terra. E as mulheres choravam para que esse Tamuz voltasse dos mortos, uma crendice popular da época. E aí eles estão depositando nessas crendices idólatras a esperança de uma colheita melhor. Estão depositando em imagens de escultura a esperança de receberem um resgate da situação que eles estavam, porque eles falam, olha, o Senhor virou as costas para nós, e não reconhecia aquela situação como um juízo divino, porque eles não ouviram a palavra de correção do Senhor através do profeta Isaías, através do profeta Jeremias. Então eles continuavam obstinados. Quando eu citei aqui a questão de vindo do norte, essas crenças vindo do norte, essa situação deles estarem olhando para o norte, eles estão olhando para a Babilônia, para as divindades da Babilônia. Porque o que acontece aqui? Olha só o que é influência. Nós vimos na primeira lição que os babilônios vieram e levaram um povo cativo. Normalmente eles levavam a parte nobre de uma nação, porque a intenção deles era que aquela nação ficasse pagando tributos para eles. Sempre que uma nação vinha e subjugava outra nação, aquela nação pagava tributos à nação dominadora. E aí o rei Joaquim é levado para o cativeiro, ele e toda a nobreza, inclusive os sacerdotes que são mais próximos a ele. E o irmão dele assume o trono. E é estabelecido todo um sistema religioso e político para dar suporte aos Edequias. Nabucodonosor deixa alguém da família real para dizer, olha, vocês têm um rei de vocês aí. Mas esse rei tinha que prestar uma certa reverência à nação dominadora e pagar tributos. Então, no que é tirado toda aquela classe sacerdotal, religiosa e os conselheiros da realeza, vem uma turma nova. E essas pessoas que assumiram, primeiro, eles já tinham que ser submissos à Babilônia. Então, por falar a linguagem da Babilônia, de pagar tributos, de aceitar o domínio babilônico, eles também se corromperam, aceitaram as crenças da Babilônia, das divindades babilônicas. Eles tinham que manter uma certa relação, começa a achar interessante aquilo, né? Olha o perigo que é de você andar alinhado com quem não serve a Deus. Eles aceitaram, você assume o trono, beleza, mas eu faço um conchave com vocês para que vocês não venham, não destruam a cidade, eu vou pagando tributo a vocês. E aqui nós aprendemos o quanto é delicada essa situação de você manter alianças com quem não tem temor a Deus, com quem não serve a Deus. Manter alianças é extremamente perigoso. E era o que estava acontecendo com essas pessoas. Ao invés deles entenderem, opa, beleza, é um juízo divino, vamos pagar esse tributo por um tempo, vamos nos arrepender para que Deus restaure essa nação, porque a restauração só era a partir do momento em que a nação se arrependesse. Não, eles começaram a cultuar os deuses dos babilônicos, talvez motivados
por pensar que, se eles venceram nós, é porque o Deus deles é realmente forte e tal, e aí nós vamos cultuar esses deuses. E às vezes nós ficamos invejando o que os ímpios têm. Eles, invejando o que os babilônios haviam conquistados, entram na onda deles e começam a cultuar essas divindades. Sabe o que eu me lembrei aqui agora? Que nos últimos censos, uma das religiões que mais cresceram é as regiões aí de matriz africana, de origem africana, Umbanda, Candomblé, e por incrível que pareça, a maior parte do número de pessoas que aderiram a essas crenças são pessoas que vêm de igrejas neopentecostais. Olha só, pessoas que aceitaram a Cristo. E na verdade eu costumo dizer que essas pessoas não aceitam a Cristo, porque o que as igrejas neopentecostais têm pregado é: venha, aceite a Jesus, que você vai ter uma casa, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um emprego melhor. E essas pessoas vêm, mas não vêm por causa de Jesus, vêm por causa do que esse Jesus pode dar para essa pessoa. Um emprego, uma casa. Todo mundo quer Jesus, todo mundo quer uma casa, todo mundo quer um carro bom, todo mundo quer um bom emprego. Então todo mundo quer Jesus. Só que a promessa, a pessoa vem, daqui a pouco aparece uma outra proposta melhor e essa pessoa se vai. Estava funcionando dessa forma lá. Essas pessoas que passam a compor a corte e o sistema religioso, a cúpula religiosa, porque os sacerdotes que estavam estabelecidos e a família deles foram levados cativos. Então eles tinham que levantar novos sacerdotes, novas lideranças. Essas novas lideranças começam a achar interessante o que está acontecendo lá. Opa, se Yahvé não fez o que a gente queria que fosse feito, né, não fez a nossa vontade, né, mesmo a gente estando errado, eles não observavam o quanto eles haviam contrariado a Deus, o quanto eles haviam menosprezado a vontade de Deus. E simplesmente, já que ele não fez, vamos buscar alternativa a partir dos cultos dessa nação do norte que veio e nos subjugou. Então, tanto para aquela época quanto para agora, é extremamente importante nós ficarmos atentos com as alianças que fazemos, cientes do que Deus espera de nós, e não buscar relacionar com Deus pelo que Ele pode oferecer a partir das minhas vontades, do que eu espero. Porque era isso que acontecia com aquelas pessoas. Eles se relacionavam com Deus, esperando que Deus suprisse os desejos deles, e não a partir de um relacionamento que tinha como objetivo estar dentro da direção de Deus, do plano de Deus, desse Deus que sabe quais são caminhos mais altos, de fato as necessidades que temos. Indo ao comentário da lição, nós temos aí o primeiro tópico sobre a visão. É a segunda visão. A primeira visão, o profeta vê a glória do Senhor e recebe a missão de anunciar, de ser o atalaia, de ser alguém que anuncie a mensagem de Deus, assumindo a responsabilidade sobre a vida do outro. A sua mensagem está totalmente relacionada à possibilidade do outro viver ou morrer. E aqui nós temos essa segunda visão. Basicamente, a primeira parte toda do livro do profeta Ezequiel é marcada por mensagens de juízo divino, por causa da condição da nação de Judá, do povo de Deus ter virado as costas para Deus, e eles estão sofrendo as consequências dessa atitude deles, de abandonarem a Deus. Essa segunda visão, ela acontece praticamente um ano depois da primeira visão, daquela primeira visão da carruagem, do trono de Deus, da majestade de Deus. E nessa visão, apesar dele ver a glória de Deus, mas o foco dela é mostrar a continuação da nação de Israel praticando abominações, praticando cultos que contrariam a Deus, que traziam, que o texto que nós lemos aqui na versão fala a imagem de ciúmes, a situação que provocava em Deus tristeza, enorme tristeza. Até esse momento, o templo ainda não havia sido destruído. E Deus está deixando claro que a glória dele sairá do templo. Que é inclusive a próxima lição, capítulo 11
do texto de Ezequiel. A partir do momento que a glória de Deus sai do templo, o templo está literalmente abandonado e a qualquer momento ele será destruído. É tanto que é destruído posteriormente. Então, enquanto parte das visões, dos textos que os profetas relatam, eles relatam coisas que está prestes a acontecer, que irá acontecer na sequência, o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus até Jerusalém para ver o que está acontecendo. Deus mostra para ele o que está acontecendo no oculto, nas câmeras das pessoas, ou seja, nos quartos, nos lugares escondidos, porque Deus sabe o que cada um de nós fazemos. Deus conhece o nosso íntimo, inclusive conhece a nossa motivação. Não só o que fazemos escondido, mas o que nós fazemos à vista de todos e qual a motivação que temos. É tanto que o culto de Caim é rejeitado porque Deus conhecia a motivação do coração dele. Deus fala, por acaso se procederes bem no teu coração, não será aceito também tu e a tua oferta? Então, Deus leva o profeta para ver o que está acontecendo. Tem um momento que Deus fala assim, olha, está vendo aquela frechinha? Olha aqui nessa frechinha. Aumenta um pouquinho aí para você ver. Às vezes tem um pontinho que dá para ver. E Deus fala, vou abrir mais um pouquinho. Vamos abrir mais um pouquinho para você ver o que está acontecendo. Deus revela. Deus revela aos seus profetas para que o povo não pereça, não se perca. E para que, vindo as consequências, ninguém fale que foi pego de surpresa, que não foi avisado. Deus é um Deus justo. Então o profeta é levado para ver o que as pessoas estão fazendo às escondidas. Deus revela. Deus conhece cada passo que a gente dá. Cada uma das ações que fazemos. E ninguém engana a Deus. E aí no próximo tópico nós temos como entender a visão de Deus. E aí essa parte fica aqui focada em dizer se foi no corpo que o Ezequiel foi para lá ou se foi em espírito. Tem pessoas que defendem que Ezequiel foi em corpo para lá e outros defendem que ele foi apenas em espírito. E essa questão de se foi no corpo ou não tem relevância. O apóstolo Paulo fala que viu coisas que a maioria das pessoas não viram, coisas assim estrondosas. E ele não sabe se foi no corpo ou se foi no espírito. O próprio apóstolo Paulo, relatando uma situação dele, ele não sabe dizer se foi no corpo ou no espírito. O Ezequiel não faz questão de dizer se foi exatamente no corpo ou no espírito, porque nem ele também sabia exatamente explicar o que estava acontecendo. Só que nós temos a tendência de ficar buscando detalhezinho. Ah, eu acho que foi. Ah, não foi. E a gente perde muito tempo tentando explicar coisas que não têm relevância, até porque a relevância do texto de Ezequiel é para nos alertar desse perigo de se aproximar das culturas estranhas, das coisas estranhas e começar a misturar, tentar buscar de forma longe de Deus soluções para os nossos dias, para as nossas complicações. Porque assim, já que Deus não está fazendo, eu vou resolver. Ah, eu vou focar aqui em algo que eu estou vendo porque eu não estou vendo Deus agir. Então eu vou fazer do meu jeito. Sabe, uma das coisas que mais pega nos dias de hoje, mais tem pego a gente nos dias de hoje, é essa tentativa de falar assim, eu vou ajudar Deus. Ah, eu vou me esforçar aqui, vou tentar ajudar Deus, eu vou, através de coisas naturais que Deus criou aqui, eu vou tentando fazer. Ah, eu vou buscando aqui, porque tem uma possibilidade aqui de vir mais chuva, de não sei o que, de entender os processos aqui, e vou fazendo para tentar ajudar Deus. No domingo eu vou na igreja, apresento o meu culto, mas na segunda eu faço do meu jeito, na terça eu faço do meu jeito, eu vou tentando ajudar daqui, dali, né, e deixo Deus de lado. No domingo eu vou lá, né, e peço para Ele me abençoar, mas na segunda eu esqueço que sou servo dele e sigo minha vida. Um total secretismo é o tempo que nós temos vivido nos dias atuais. E aí muitas vezes nós ficamos perdendo tempo com esse negócio. Ah, foi no corpo, não foi no corpo. E esquecemos do foco principal da mensagem. Que é de dependência plena, total
de Deus. Não só quando vai no templo. Porque essas pessoas aqui, vai lá, estamos aqui, o templo está aqui, nós faz de conta que está tudo certo. Mas na dúvida, né? Eu vou tentar fazer algo aqui. Eu vou tentar fazer algo aqui porque vai que dá certo. E facilita as coisas e eu consigo chegar no resultado que eu quero. Então, esse é o foco da mensagem. E não saber se foi no corpo ou se não foi no corpo. Se foi algo que o profeta foi de fato levado no corpo, né? Corpo presente ali na visão, ou se foi só algo em espírito. Precisamos focar no que é importante na mensagem. As tentativas de distrações sempre vêm, sempre virão. E o objetivo é fazer com que a gente se perca no meio do caminho, com coisas que não importam de fato. Sobre a abominação, parte 1, sobre as abominações. A imagem de ciúme é a primeira que aparece. Há uma tentativa de entender aqui se tem alguma coisa a ver com a imagem que Manassés colocou no templo há alguns anos antes desse período aqui. Mas o fato é que a idolatria provoca ciúme em Deus. Querer viver de forma independente ou deixar Deus de lado, não querer depender plenamente de Deus, provoca ciúme nele. Vale lembrar que o primeiro casal cai, desvia do foco, quando eles decidem não depender de Deus. Porque comer o fruto do conhecimento do bem e do mal é uma tentativa de querer ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, eu decido o que é bom e mal para mim. A decisão está comigo, ser humano, não dependo de Deus. Então, toda tentativa, de qualquer forma, de falar assim, eu vou viver independente do Pai, dá-me a herança e eu vou viver, vou desfrutar a minha vida. Não preciso de Deus, não preciso do Pai. Toda essa tentativa é uma tentativa que nos afasta de Deus e gera ciúmes. A próxima abominação aí é culto aos animais, aos répteis, ou seja, culto à criatura. Era uma prática comum a adoração a alguns animais naquela época, inclusive até hoje existem países que se adoram animais. E o texto faz questão de enfatizar a adoração a animais impuros. Só o animal em si já era considerado abominação por ser um animal impuro. Não poderiam ser comidos esses animais. Não serviam para ser alimentos. E eles estavam adorando a tudo aquilo que Deus havia rejeitado, inclusive para a alimentação do povo. E eles estão adorando aquilo. Além de trocar Deus, trocou Deus por animais impuros. Próximo subtópico aí, os 70 anciões. Nós percebemos aqui o fato de trazer uma quantidade alta de anciões, de pessoas bem estabelecidas, bem quistas na sociedade. O profeta cita nomes dessas pessoas. O comentarista até coloca aqui que poderia ser o filho do escrivão do rei Josias, que aparece ali no livro de 2 Reis, com o mesmo nome. Então, fica aqui 2 observações a partir desse tópico. A primeira é que essa mistura, esse novo grupo que se estabeleceu aqui, eles se corromperam. E 70 é um número muito alto. 70 é um número muito alto para dizer que isso estava consolidado. Não era um grupo pequeno. Havia alcançado um número muito grande de anciões. E detalhe, a outra coisa que aprendemos é que as próximas gerações podem não ter adquirido experiência suficiente com Deus e venham a se perder. Então a gente precisa estar atento com as próximas gerações que virão. Ensinar no caminho. Ensinar a criança, as nossas próximas gerações, no caminho que deve andar. Boas famílias estão sujeitas a se perderem. É preciso estar atento, é preciso estar vigilante. O próximo tópico, as abominações, parte 2. Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria. Na crença pagã, era um deus que ficava morto por um período, todo o período da seca, e 6 meses no tempo de chuva e de colheitas, ele voltava do mundo dos mortos. E para que ele voltasse, era preciso haver choro.
E é por isso que o texto fala que as mulheres estavam chorando por Tamuz, para que ele voltasse. Ou seja, a nossa expectativa de uma boa colheita não é mais em Deus, no Deus que tirou aquele povo, os descendentes de Abraão lá do Egito, que enviou maná durante 40 anos no deserto. Agora nós estamos na expectativa de um mito, de uma crença popular, a expectativa em um falso Deus, em uma enganação. Na sequência, adoradores do sol. Esses indivíduos aqui viram as costas para Deus, para adorar a criação, para adorar o sol, até porque o sol tem uma importância muito grande no cultivo e essas pessoas viviam de cultivo. A agricultura era a base dessa sociedade. Até pouco tempo a base era a agricultura. Ainda hoje a agricultura tem importância muito grande porque fala de alimento. Então o sol é extremamente importante para um bom cultivo. E eles estão observando apenas os processos e esquecendo de quem criou os processos. Nós olhamos muitas vezes para mecanismos e esquecemos que há um Deus que está no controle. Nós estamos sujeitos a errar, a se corromper também quando olhamos apenas os processos, esquecemos o Deus que é soberano, que está acima de todos os processos. Essas pessoas se perderam nos processos, observando apenas o que estava visível, no que era palpável, no que conseguia se enxergar, olhando, adorando a criação e esquecendo do Criador. Essa mensagem ela precisa gerar em nós um senso de responsabilidade, um despertamento muito grande, porque essa mensagem aqui, esse texto, se inicia com anciões, com pessoas importantes na porta da casa do profeta Ezequiel. E ele é tomado, ele tem visões, ele alerta o povo, mas o povo não se converte. O povo não se arrepende. Povo duro de coração, de dura cerviz. Então nós precisamos olhar para esse texto, aprender com o texto do profeta Ezequiel, que nós precisamos tomar cuidado com as alianças que são feitas, com as influências de fora, externa, que tentam nos atingir, que tenta fazer com que as coisas, as abominações pareçam algo normal e que a gente pode tentar viver sem ser na dependência de Deus, viver em alguns momentos de forma independente, sem a necessidade de um relacionamento íntimo com Deus, de um relacionamento onde Deus é Senhor de todas as áreas da nossa vida, fazendo com que nós olhemos apenas para os processos, para o que é visível, o que é palpável, esquecendo que há um Deus no controle de todas as coisas. Vindo chuva ou não, Ele é Senhor. Havendo abundância ou pouco alimento, Ele é Senhor. Que nós possamos desenvolver a sensibilidade do apóstolo Paulo de dizer que, mesmo passando por situações difíceis, mesmo passando por escassez, mesmo tendo fartura, porque tem gente que na escassez consegue estar firme, mas quando vem a fartura não consegue se manter fiel ao Senhor. Outros só conseguem ser fiel na fartura. Quando vem a escassez, essa pessoa corre, foge, tenta outros recursos, assim como eu citei o caso da turma aí que está saindo de igrejas neopentecostais para as religiões de matriz africana. Então, que nós possamos viver cada situação dessa e podendo dizer que estamos prontos para passar por tudo isso e vencer, porque somos fortalecidos pelo Cristo. Dizer assim como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um senso de dependência de Deus, para não nos contaminarmos com falsas promessas, com ilusões que o mundo nos oferece, tentando nos enganar, tentando nos distrair, nos afastando de Deus, para que dessa forma nos afaste do Criador. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa frutificar no meu e no seu coração. Um forte abraço e até semana que vem.